Quando você vê, você sente. Quando você sente, você vibra. E quando você vibra, você manifesta. Mas, Fabi, por que você está falando tudo isso? Já pensou se as coisas que você desejasse se tornassem realidade? É exatamente sobre isso que eu quero falar no nosso episódio Transformando a Vida em 180 Dias, que é sobre o Vision Board. Essa é uma ferramenta que une ciência, comportamento e propósito. E eu vou te mostrar como realmente é uma ferramenta super poderosa. Fica aí. Então, o que é o Vision Board? O Vision Board é muito mais que apenas ter aquela colagem com tudo ali que você gostaria, que você deseja. Ele também é conhecido como quadro dos sonhos, quadro da visão. Então, tudo é a mesma coisa. Eu conheci essa ferramenta já há alguns anos e faz alguns anos que eu tenho implementado na minha rotina. E eu me lembro que um dos primeiros, assim, quadro, né, da visão que eu tive na minha vida, eu fiz a colagem bonitinha ali, coloquei as imagens das coisas, assim, que eu gostaria de alcançar, enfim. E aí eu coloquei atrás, assim, da porta do meu quarto. Aí, né, aí eu olhava aquilo ali todo dia ali, né, tava ali atrás da minha porta. E eu acho que eu acabei deixando aquele quadro da visão por mais de um ano, entendeu? Porque meio na preguiça ali, colei ali e deixei. E eu vou dizer, assim, que eu não tenho mais esse quadro, né? Porque, enfim, já me mudei tanto que ele não existe mais. Mas eu lembro de imagens, assim, tinha um carro, por exemplo, né? Então, tinha um carro ali que era de cor vermelha. E aí, eu tive, por um tempo, né? Um carro, né? De cor vermelha. Tinha várias coisas ali naquele quadro de viagens. Enfim. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Mas, peraí que eu já tô botando a coisa lá na frente. Vamos lá, mas o que é, né, essa tal de ferramenta que é esse Vision Board? É realmente você ter a colagem ali de tudo que você gostaria de alcançar na sua vida. Então, você vai ter ali vários elementos que vão representar aquilo que você gostaria de ter na sua vida, de alcançar na sua vida. E aí, qual que é porque ele tem uma ciência por trás, né, do Vision Board. Ele não é, assim, nada, uma coisa mística, enfim, que, né, sabe? Então, tem sim uma ciência por trás. E a primeira delas é a questão da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade, né? É a capacidade dos nossos neurônios deles adaptarem as suas funções e também o formato deles de acordo com o externo, né? O que está acontecendo externamente e internamente. Então, a gente trazendo o conceito, né, de neuroplasticidade para a questão do Vision Board. Então, aquilo que a gente está olhando, que a gente está observando todos os dias, tem sim a capacidade de fazer essa mudança neurológica aí no nosso cérebro. E além da neuroplasticidade, existe um outro sistema que é chamado de RAS, que é de ativação reticular. Não sei se, provavelmente isso já aconteceu com vocês, né? Por exemplo, vocês querem comprar... Vou dar o exemplo aqui da Labubu. Eu não sei se é assim que fala, né? Que até há pouco tempo atrás aí ela tava na moda, né? Eu tinha ouvido falar muito pouco sobre isso. E aí um dia eu saí com uma amiga minha e aí ela começou a trazer esse assunto pra mim, né? Porque ela, Bubu, porque eu tô olhando na internet, tô vendo e tal, nananã. E aí a gente começou a conversar sobre esse assunto. E aí a partir daquele momento que eu saí da conversa com ela, eu comecei a enxergar a Bu por tudo quanto é lado. Daí eu pegava e mostrava, mandava foto pra ela. Olha aqui, ó, amiga, olha aqui que eu vi. Só que antes da conversa com ela,
sem nada, né? Então, isso é um fenômeno que acontece no nosso cérebro, que quando a gente abre esse filtro, né, para determinada coisa, o nosso cérebro ele vai estar constantemente procurando aquilo que a gente abriu esse filtro, né? Então, dentro do conceito do trazendo isso para o quadro da visão, então toda vez que a gente tá olhando, né, tudo que a gente tá desejando, tá ali com a visão de alcançar, então isso, o nosso cérebro vai fazer exatamente isso, ele vai procurar mecanismos para ele estar conseguindo encontrar esse caminho que ele está enxergando ali naquele quadro da visão. Então, tem a neuroplasticidade juntamente com reticular, né, que se chama esse sistema que se chama RAS. E ainda existe a questão da motivação comportamental, porque o nosso cérebro ele funciona também com a questão de recompensas, né? E quando a gente faz o trabalho realmente assim de ter o nosso quadro da visão, né? E a gente visualizar, imaginar naquela cena. Vamos pensar que vocês querem fazer uma determinada viagem, né? Aí vocês começam a imaginar vocês lá pegando o avião, chegando no lugar e imaginando como seria jantar naquele lugar, ir naquela atração, ou daqui a pouco querem comprar uma casa, aí vocês imaginam como que é a casa, a cor da casa, ela vai ter um andar, vai ter 2 andares, vocês imaginam entrando nos cômodos e imaginando que vocês estão acordando naquela casa, ou querem comprar um carro, aí vocês imaginam, né, a cor do carro, o cheirinho de novo, vocês ali arrumando o banco, e tá ali dentro do carro, indo em direção para o lugar que, né, que vocês querem ir, e fazer esse movimento mental, né? Porque existe uma outra coisa, né? O nosso cérebro, ele não tem a distinção do que é o real e o que é imaginado, né? Isso também já é comprovado cientificamente. Então, por exemplo, como vocês, entre vocês realmente vivenciar alguma coisa e vocês imaginarem alguma coisa, para o cérebro é a mesma coisa. Então, quando vocês estão ali olhando para o quadro da visão e imaginando, né, fazendo o trabalho de imaginação, vai ativar no nosso cérebro dopamina, por exemplo, que vai dar recompensa para o nosso cérebro. Então, você vai estar recebendo um pouquinho de dopamina, que é como se você tivesse alcançado aquilo, né? E aí, isso vai te dar motivação para você ir atrás, buscar. E que eu trago aqui que muito de forma subconsciente, né, de todos esses processos que acontecem, é muito de forma subconsciente. Então, sem você perceber, como seu cérebro ele vai estar direcionado, né, para aquilo que você tá ali no quadro dos sonhos, que você tá visualizando, que você tirou o seu tempo para fazer, o seu cérebro ele vai estar o tempo inteiro buscando oportunidades, né, para ir naquela direção. Então, existe realmente uma parte muito científica na questão de ter o quadro da visão, né? De ter o Vision Board. E é por isso que ele é tão sensacional. E assim, gente, para ver como é muito interessante. Como eu comentei ali no começo da história que eu tinha lá no meu quarto. E muitas coisas eu lembro, assim, que aconteceu, às vezes, talvez não da forma como ali coloquei, mas aconteceu de uma forma muito similar. Eu criei... e aí o quadro dos sonhos, ele pode ser físico, que realmente é o mais indicado, né? Você fazer ele físico, mas também pode ser virtual. Questão ali que você, naquele momento, não tá conseguindo fazer ele físico. E aí eu criei um perfil no Instagram em 2020, que eu pensei, bom, eu vou começar a colocar aqui as coisas como se elas já tivessem acontecido. Então, eu fiz ali uma versão 4.0 do quadro dos sonhos. E aí, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês verem a tela. Essa primeira imagem é da China, porque eu tava, assim, com um desejo muito grande de ir pra China, né? E aí, a China e a outra, né, ir pra China e estudar na China. E aí, quem já olhou os outros episódios sabe que eu recém saí da China. E eu não fui só para a China para visitar, eu fui estudar na China, né? E, então, é muito incrível. E aí, eu tenho um outro quadro da visão também, que tinha uma das imagens ali,
era conhecer Sandrés, que era um dos meus sonhos, era conhecer Sandrés. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir para Sandrés, ficar lá quase 3 semanas em Sandrés. Então, quando eu cheguei lá, e aí eu me dei por conta que estava lá no meu quadro da visão, meu quadro dos sonhos, eu fiquei muito emocionada, assim. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa. E aí eu trouxe, né, eu quis trazer ela hoje, porque como eu tô aqui na Tailândia e eu, esses dias, assim, eu consegui, eu fui conhecer a ilha de Koh Phi Phi, fui conhecer outras praias aqui que são muito bonitas. Então, me deu, assim, um estralo de, tipo, poxa, eu preciso falar sobre sonhos, né? Essa virada de chave, esse reset também faz parte a questão da gente sonhar. E como é importante a gente sonhar, né? E aí por isso, né, que eu trouxe essa temática, que eu estou trazendo essa temática do quadro da visão. Então, beleza, Então, isso se trata o Vision Board, tem uma base científica, tem aí, ó, minha vivência, minha experiência trazendo que sim, ele funciona. Mas aí, como que a gente faz, né? Como que a gente faz um quadro da visão? Então, eu quero dar aqui 5 passos muito simples para você fazer aí o seu próprio quadro da visão. E aí, quando eu comecei, né, a gravar, a pensar em fazer a série 180 dias, eu também pensei, caraca, esse ano eu não organizei meu quadro da visão, assim, tipo, para ver como realmente esse ano estava sendo muito desafiador para mim, que nem quadro da visão eu tinha feito. Então, eu sentei para fazer o meu quadro da visão, tá? Mas aí, vamos lá pro primeiro passo. É você definir o que vai ter nesse quadro, né? O legal é você trabalhar em áreas. Daqui a pouco, numa área do meu trabalho, na área da saúde, área de viagens, e trabalhar em áreas. E aí, a partir da definição, né, do que você, das suas áreas, aí você vai começar a buscar imagens que façam sentido, que tem relação com isso, né? Pode ser também coisas materiais, né? Desde você, eu quero ter o último iPhone, quero comprar meu carro, quero... Enfim, o negócio aqui é você sentar, realmente sonhar, né? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes a gente esquece de sonhar. E isso é muito importante, né? E aí, como sugestão para montar, você pode pegar de revistas, ir lá procurar revistas. Só que eu sei que hoje em dia não é como lá atrás, né? Eu sou mais antiga, né, gente? Então, mais antigamente a gente tinha revista em casa, né? Peraí que eu já tô falando demais, já me dá uma secura. A gente tinha revista em casa e hoje a gente não tem esse costume, né? Então, tem uma ferramenta muito legal que é o Pinterest. Provavelmente vocês já ouviram falar, vocês já devem até usar. E aí, lá no Pinterest, vocês podem buscar inspirações, imagens. E o quadro, né, meu quadro da visão desse ano, eu fiz inspirado em imagens lá do Pinterest, né? Então, você entra lá na plataforma e você pode colocar quadro da visão, Vision Board, e aí você vai ver que vai vir, assim, ó, várias inspirações para te ajudar, né, a fazer o seu quadro da visão. E aí, olha só. E aí, como eu falei, né, pra vocês, eu tive já meu quadro da visão, que eu tava lá no quarto, já tive o quadro da visão que eu não deixei impresso, e tenho, né, versão impressa. Então, esse é o terceiro passo. Depois que você selecionou as imagens, você organizou elas, é definir se você quer ter o seu quadro da visão impresso, ou você vai manter virtual, ou fazer os dois, né? Porque daí o legal você pode colocar o seu quadro da visão ali como fundo de tela do seu celular. A ideia é, quanto mais você olhar para ele, né, é melhor. Então, se você puder colocar no seu fundo de tela, né, colocar em algum lugar na sua casa, no seu quarto, onde você possa ver. E aí eu, né, como eu tô atualmente nessa loucura aí de viajar, enfim, não é só eu colocar lá na parede. E aí o que eu fiz, né, gente? Eu fiz, né, a colagem dentro do Pinterest, e aí eu resolvi imprimir como se fosse fotos mesmo. A minha ideia era
conseguir, assim, sabe, fazer um varalzinho, alguma coisa assim, só que, gente, por enquanto eu não consigo, né? Minha rotina não me permite, né? Então eu fiz, e aí eu dividi, assim, por exemplo, assim, como que eu gostaria, né? Ó, a minha casa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui pra vocês verem, ó. E aí eu coloquei aqui minha casa, porque meu sonho é morar na praia. Quem me conhece sabe que eu amo muito a praia. E aí, outra parte que eu dividi também, que tá mais conectada, assim, comigo mesma, né? Coisas pessoais, de exercício, de meditação, de yoga, enfim, coisas mais relacionadas a mim. A parte de viagens também, né? Então eu fiz só um de viagem de alguns lugares que eu quero viajar ainda, né? Quero ir para Portugal, quero ir para Lençóis Maranhenses, Marrocos. Tem alguns lugares aqui que eu tenho ainda de sonho, né? A parte profissional aqui também eu dividi. Então, aí a questão de crescer aí nas redes sociais é muito importante, o meu negócio. Então, eu fiz um separado, né, com essa questão profissional e o outro com a questão, né, mais afetiva, né, de relacionamento. Enfim, então a ideia é você colocar imagens que represente aquilo, né, que você quer. Então, aqui eu coloquei, né, o meu casamento, que tem que ser na praia, né? Praia, a Fabiana é louca da praia. Na praia, em alguns momentos de trocas de carinho, de companheirismo. Eu quero alguém que também tenha essa consciência de saúde e bem-estar, então, que seja assim, que esteja na mesma pegada que eu. Então, você colocar tudo isso, né, dentro do seu vision board é muito importante. Então, eu acabei separando assim, deixando em fotos assim, porque eu tô viajando, né? Mas você pode ter um só, colocando todas as áreas que você deseja. O quarto passo é você colocar esse vision board em algum lugar visível para você olhar para ele, né? Todo dia olhar para ele e deixar o seu subconsciente trabalhando nisso. E o quinto passo é você colocar a intenção realmente naquilo. Então, é como eu falei. Se você imagina, vamos lá aqui, vou pegar que eu quero ir para os Lençóis Maranhenses, tá? Então, eu vou imaginar, aqui tem a imagem, né? Eu vou imaginar como que seria eu estando lá nos Lençóis Maranhenses. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Eu chegando lá, como que seria, o que que eu faria, né? Eu realmente imaginando como que seria eu lá. Então, você fazendo esse trabalho mental, realmente está presente ali com aquele desejo de ter intenção, né? Então, isso é a diferença, né? Que faz ali para que você ajude o seu cérebro e também ajude a questão da lei da atração, né? Porque, querendo ou não, minha gente, nós somos energia, né? Que é o átomo, que é a menor parte da nossa célula. É pura energia. Então, tudo isso aqui é energia. Então, a gente tem que entrar numa sintonia energética com aquilo que a gente quer, né? Então, por isso que a gente sempre tem que cuidar pra gente falar coisas, pensar coisas daquilo que a gente quer, não que a gente não quer, né? Falar assim, aquilo... Nossa, eu não quero tal coisa. A chance daquela coisa... Por exemplo, você chegou lá num... Você tá num lugar e aí chega alguém que você não gosta. Aí você pensa assim, ai, tomara que ele nem venha falar comigo. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e vai falar com você. Entendeu? Então, tipo assim, cara... Imagina que essa pessoa não vai. Ela vai lá direto falar com fulano e é isso aí, entendeu? Então, você tem que sempre pensar no positivo, né? Aquilo que você quer. Então, isso é muito importante. E aí, além de colocar essa emoção, você também pode colocar algum ritual, né? De repente, acender um incenso, fazer alguma coisa, botar uma música. Tudo isso vai ajudar, né? Com que aquilo se materialize, tá? Então, você colocar em intenção mesmo faz muita diferença. E, obviamente, né, gente, existe a questão do agir, né? Porque não adianta a gente
pensar, imaginar e a gente ficar dormindo, né? A gente ficar na cama. Então, existe sim nosso impulso para agir. Mas com tudo isso, com essa ferramenta, ela vai te ajudar, né, a ter esse impulso para ir atrás, para ver oportunidades, para ver coisas que talvez você não está enxergando hoje, porque você não está fazendo isso, né? Porque você não está usando dessa ferramenta. E o seu inconsciente, ele tá te escutando o tempo inteiro, né? Então, agora que você sabe dessa ferramenta, o que você quer? Eu quero te desafiar a pegar 5 imagens de coisas que você deseja, que você gostaria de alcançar. Fazer o seu primeiro quadro da visão, o seu primeiro vision board. Faça e me manda, escreve aqui, eu me desafio. E bora lá fazer o seu quadro da visão. Fazer esse pequeno ritual aí todo dia, que não tem custo nenhum, que é super simples. E são ferramentas assim que são simples, que qualquer pessoa pode fazer. Eu amo incorporar na minha rotina e também compartilhar com as pessoas, né? Porque a gente não tem que complicar as coisas, né? Muitas vezes a nossa vida ela já é complicada demais, então não vamos complicar. Então eu quero descomplicar as coisas. Então com essa ferramenta aí que tem comprovação científica, né? Tem tantas pessoas aí que já falaram sobre ela. Então, realmente, gente, façam, né? Então, faça isso, coloca eu me desafio. E eu vou deixar também aqui no link da descrição o meu link do Pinterest que eu fiz. Uma das colagens, né? Se alguém quiser usar como inspiração, vou colocar aí, deixar aí na descrição para vocês. E lembre-se, você é o artista, você é a artista da sua própria realidade. E o Vision Board é o rascunho desse novo capítulo que está por vir. Lembre-se disso, hein? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. E esses dias aí que eu estou aqui na Tailândia me inspirou muito com essa questão de sonhos. E é sobre isso, né, que eu quis trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever e de compartilhar para alguém, né, que vocês gostam e que também ficaria muito feliz se os seus desejos fossem realizados. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!